Já estamos aqui no estúdio com a médica e pré-candidata a senadora Nise Yamaguchi. Vamos conversar um pouquinho a respeito aí do seu projeto, essa pré-candidatura, falar da sua vinda a Rio Claro e também em relação à pandemia da Covid-19. Seja bem-vinda, doutora Nise. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui em Rio Claro. Como foi a palestra ontem? A senhora esteve aqui já na cidade ontem, no Centro Cultural, falando sobre qualidade de vida? Qualidade de vida e longevidade. Nós falamos sobre uma coisa chamada epigenética e o papel da alimentação em cima dos nossos genes, como é que eles coordenam os nossos genes, como é que nós temos a possibilidade de atuarmos não só com a alimentação, e aí temos também o meio ambiente, a importância de tudo aquilo que a gente respira, ingere, mas o que a gente sente, o que a gente faz em termos de exercício. E tudo isso leva a uma mudança da forma como o corpo vai reagir. Como é que foi a participação com os rioclarenses, seu primeiro contato aqui na cidade? Excelente, quase 2.000 pessoas, entre presenciais e online, né? Hoje em dia essa é a vantagem da parte online e vai ficar disponível no YouTube. E estive lá com o Sérgio Litoldo, com todos os outros integrantes, foi muito interessante. Eu acho que Rio Claro tem aí uma área de agricultura orgânica muito importante, né? Sérgio Litoldo também já está aqui no estúdio conosco, ele que é presidente do diretório do PROS aqui em Rio Claro. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos. Quero agradecer esse espaço com a doutora Nise Yamaguchi. Eu acho que Rio Claro ganhou um presente, viu, doutora? Que vai fazer 195 anos amanhã. Parabéns, né, aos rioclarenses. Então, essa palestra de ontem sensibilizou muito as pessoas. Tem muitos profissionais da área, viu, Carlos? E nós temos aqui o Núcleo de Difusão de Agricultura Natural, Pedro Partesan, no Horto de Ajapi, onde está sendo um convênio entre a Prefeitura e a Fundação Mokichi Okada. Nesse sentido, eu quero agradecer ao nosso prefeito, Gustavo Perecinoto, e também o apoio incondicional do nosso deputado, sempre deputado, Aldo Demarque. Falando Parabéns. Em política, não é, doutora? A doutora também está fazendo essas visitas às cidades do interior para tratar de sua pré-candidatura a senadora. Por que veio essa decisão, doutora Nise, a senhora que sempre atuou aí na área da medicina e agora partindo também para a política? Então, eu falei nos Pingos nos Is recentemente que eu era antes uma parlamentar sem mandato. Eu ajudei o controle de tabaco do Brasil e do mundo, onde eu atuo ainda em vários países. Fiz vários congressos e fóruns internacionais no Chile, no México, na Argentina, no Peru, na Austrália, no Japão, em Denver, no Canadá. E a ideia minha é, nesse momento, atuar também de uma forma mais direta para que nós possamos ajudar o Brasil enquanto paciente. Não é mais a situação somente da saúde propriamente dita, mas a saúde institucional, a governança, a questão da transparência das contas. Então, eu fui voluntária junto a um grupo muito ligado ao TCU, de voluntários que fazem a parte de governança de todas as contas, né? E a minha área é a área de saúde. Agora o Nelson Tais está no meu lugar, eu me afastei por compliance. E também no Todos Juntos contra o Câncer, que é um grupo de 120 entidades que lutam pelos direitos dos pacientes com câncer. O que eu vejo nesse momento de necessidades? Nós precisamos de uma saúde pública mais acessível, que os pacientes se sintam mais próximos da saúde pública através da saúde primária, que tenham ouvidas as suas necessidades e o fluxo de pacientes ocorra de uma maneira correta. Por exemplo, não tem sentido uma pessoa demorar 6 meses para ter uma consulta, para ser avaliado, para fazer uma biópsia, enfim, isso tudo tem que melhorar. A senhora, como oncologista, a senhora sabe da necessidade de rapidez e agilidade nesses tratamentos em relação ao câncer. É fundamental, não só em relação ao câncer, como em relação a outras doenças, que foi o que aconteceu com relação à Covid, com relação a doenças como AIDS, por exemplo. Então, a minha informação nessas áreas, eu trabalho há 40 anos em medicina, e trabalhei com AIDS nos anos 80, depois com câncer durante quase 30 anos, não é? E a minha dor é ver que, apesar de tantos avanços ainda, os pacientes
sofrem de coisas básicas, como saneamento, como falta de infraestrutura, e agora a pobreza, né, a falta de alimentação. Então, tem tanta coisa para ser feita, né, Carla? Tudo isso afeta diretamente a saúde das pessoas, né? Totalmente. E também existe uma toxicidade financeira. O que a gente viu ontem na aula, inclusive, é que a epigenética, que controla a genética do corpo, quando a pessoa perde o emprego, quando ela não tem meios de sustentar a sua família, isso dá um tal grau de estresse que interfere, inclusive, na saúde da pessoa. E nós estamos, nesse momento, com muitas consequências de todo esse processo de lockdown, de falta de possibilidade das pessoas irem e virem. Então, é muito importante que a gente preserve o empreendedorismo, a inovação. Eu vi que aqui tem uma feira de empregos, fiquei muito feliz de ver, né, que Rio Claro tem uma feira de empregos. Isso é algo extraordinário. Uma outra questão importante é como fazer com que o jovem ele saia das drogas, não entre nas drogas, como é que ele pode ser protegido. Se ele tiver bons objetivos de vida, ele vai ser mais protegido, né? Então, eu luto muito por essa questão do empreendedorismo e da inovação para os jovens também. Como que a senhora analisa o governo do presidente Jair Bolsonaro em relação a essas dificuldades enfrentadas pelos brasileiros? A questão do desemprego, da fome, qual foi a contribuição? Atendeu às suas expectativas ou a senhora acredita que aconteceram algumas falhas nesse sentido? Foi muito difícil a integração entre municípios, estados e federação. A gente viu todo o tempo uma queda de braço entre as pessoas e muito difícil a organização do sistema. Existia uma insistência muito grande das prefeituras de grandes estados de manterem um fechamento das suas instituições. Por exemplo, uma coisa muito grave é você fechar praias e parques. Não tem sentido se o vírus ele vive melhor em ambientes fechados, né? E em ambientes abertos, com luz, com a aeração, ele praticamente não consegue se multiplicar. Outra coisa, por que os shoppings abriram durante 6 horas? Deveria abrir durante 24 horas, porque você dilui as pessoas. Os bancos durante 4 a 5 horas, 3 horas, também não tem sentido você aglomerar as pessoas naquele período. Então, houve uma falta de inteligência do sistema nessa queda de braço. E as pessoas também, nessa questão de exigência de um passaporte vacinal, existem pessoas que não podem ser vacinadas, grávidas, por exemplo, não foram testadas com relação à vacina. Houve a questão também importante de pessoas que tenham doenças prévias e essa sequência muito grande de número de vacinas misturadas que não tinha estudo nenhum com relação a isso. Então, essa quebra de harmonia, né, entre as partes, eu acho que é muito grave em qualquer situação mundial. E uma outra coisa que aconteceu é que a própria Organização Mundial de Saúde, ela demorou para anunciar que era uma pandemia, demorou para dizer que passava entre pessoas. Houve carnaval, né, houve Ano Novo na China, onde se difundiu o vírus. Então, são coisas que foram muito estranhas do ponto de vista de uma condução, e recentemente eles queriam fazer uma centralização da decisão mundial, fecha tudo ou abre tudo. Isso não dá. Você tem situações regionais, onde cada país tem a sua sazonalidade, tipo, é verão num país, é inverno no outro, as doenças elas são diferentes, então não tem como você ordenar o mundo inteiro fecha. E aí? As pessoas vão viver de quê? Não é? O governo também vai quebrar. Então, tem uma situação aí que a geopolítica e a questão individual acabaram se contrapondo. E eu acho que nesse momento que a gente tem que ter como garantia é a liberdade também de decisão, também do médico de prescrever, do paciente de receber. É todo um processo, né, dentro disso. Mas para as grávidas e as pessoas com comorbidades, a Covid, ela não pode ser ainda mais grave, doutora, se eles estiverem sem a vacina?
As grávidas têm um problema sério. Elas são, durante principalmente o primeiro trimestre, é a época em que o feto fica muito sujeito a uma série de intervenções. Então, por exemplo, se você fizer um RNA mensageiro, que é uma terapia genética, dentro de um feto em formação, você ainda não sabe as consequências. E aquele RNA mensageiro que foi feito para um vírus de 2 anos atrás, não seria o mesmo para a situação do vírus mutante atual. Então, essa pseudo-sensação de segurança acaba não se refletindo na realidade, em que você acaba tendo um vírus que houve uma mutação sequencial, vacinas que não são exatamente vacinas, que são terapêuticas, que ainda tem um tempo para serem avaliadas até 2024 e 2026, e onde o vírus, com essa mutação, ele já não é como uma chave na fechadura. Se ela tem pequenas mudanças, ela acaba não se expressando. Então, tudo isso teria que ter uma resposta de médio e longo prazo, e nós não temos. Então, o que a gente precisa nesse momento é entender o seguinte: existe uma necessidade de compreensão e de estudos, não se pode ter conflitos de interesses, onde pessoas que estão vinculadas a grupos financeiros venham dar a opinião sem avisarem que estão vinculadas. Isso é a clareza, né, do processo de transparência. E a gente tem tido, nesse período todo, essa dificuldade de comunicação. Mas eu estou aqui muito feliz por estarmos falando a respeito desse assunto, acho que é importante. Exatamente. Inclusive, eu ia perguntar isso para a senhora. Qual que é a sua avaliação, então, a respeito da vacina? Porque a redução dos casos e a redução das mortes, principalmente internações, casos graves de Covid, ela vem sendo atribuída à vacinação, não é? Não é somente a isso, né? Nós tivemos mudança do tipo de vírus. O vírus, ele teve fases em que ele era mais agressivo, e essa Ômicron, né, e mesmo essas últimas mutações, elas são bem mais leves. Fora isso, nós temos nesse momento uma imunidade de rebanho, que é o seguinte: não é pejorativo. Houve gente falando, não, está tratando a gente como vacas. Não é isso. É que a hora que você tem um número expressivo de pessoas que já teve Covid, você tem uma imunidade natural muito grande, e essa imunidade natural, ela vai estabelecendo uma certa barreira e não deixa que o vírus continue na população. Por exemplo, uma outra coisa que está agora em fase de discussão é a varíola do macaco. Né? A varíola do macaco, o monkeypox, que estão querendo mudar o nome, mas já é o nome estabelecido, inclusive nas publicações internacionais, onde em 2018 um grupo dos Estados Unidos, baseado em um fundo para armas biológicas, ele acabou lançando um remédio novo para o monkeypox, porque se por acaso houvesse o vazamento dessas cepas que estavam guardadas em laboratório, eles não teriam, nesse momento, os remédios. Apesar de que o que se descobriu é que pessoas como eu, que já tiveram vacinas de varíola, né, elas podem ter imunidade. Chickenpox, né, e smallpox, todos os pox, então varíola, catapora e alguns outros vírus, eles acabam têm reação cruzada. O mais importante, que eu acho, é estimular que as pessoas vivam com mais qualidade. Então, alimentação saudável, exercício, fazer com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, faz com que nós estejamos enfrentando melhor uma série de situações, porque ao longo da vida da humanidade, ela vai enfrentar uma série de dilemas, só que nós não podemos parar tudo em todos os momentos. Isso é impossível, né? Em relação, o seu nome acabou tendo uma projeção nacional, nós estamos aqui conversando com a médica, pré-candidata ao Senado, Nise Yamaguchi. O seu nome acabou tendo uma repercussão nacional no seu depoimento à CPI, não é? Na CPI da Covid, inclusive um depoimento que causou muito debate, muita discussão em relação ao comportamento também de alguns senadores em relação à senhora, né? A senhora também expôs aí a sua indignação na sequência, devido à questão do tratamento preventivo.
Passados 2 anos da pandemia, acho que muito se aprendeu sobre o coronavírus. A senhora ainda defende esse tratamento preventivo com cloroquina, ivermectina, até mesmo um antibiótico, que há um estranhamento quando se fala em usar um antibiótico como prevenção. Como é que é a sua análise hoje, doutora? Não, existem diferentes situações. Eu nunca falei somente sobre um tratamento, que eu acho que houve essa interpretação. Eu sempre falei sobre o tratamento adequado em cada situação. Os estudos que foram feitos, por exemplo, com ivermectina em Blumenau, eles mostraram que a população inteira que foi tratada diminuiu bastante o número de infecções e de entrada na UTI. Esse foi um estudo publicado em revistas internacionais com peer review. Existem estudos que foram feitos de consolidação de todas as informações, que também mostraram eficiência das medicações. Então, eu defendo o que eu sempre defendi, o cuidado individual de cada paciente com medicações reposicionadas. A questão do antibiótico, a azitromicina, é a associação com outra medicação, que é a hidroxicloroquina, eles têm uma atuação nas fases de entrada do vírus na célula. Então, não servem para situações posteriores, mas para uma situação de diminuição daquela entrada, e o RNA vírus, que é o vírus da Covid, ao entrar na célula, ele tem que grudar nos ribossomas. E esses ribossomas da própria pessoa é que vão produzir novos vírus. Então, é como se ele usasse a máquina celular para isso. Então, tem várias medicações que interferem com isso, como, por exemplo, remédios que são usados para cabelo, que é a dutasterida, que diminui o receptor hormonal, a adesão do hormônio com o receptor. Existem outras medicações reposicionadas, como vitamina D, como zinco. Então, eu defendo, sim, o tratamento correto em cada momento. E nesse momento em que nós temos um recrudescimento da doença, porque existe uma contaminação, mesmo assim, é uma doença menos agressiva. Mas os efeitos da doença pós-Covid acaba sendo algo que é interessante você não deixar a doença se propagar muito e nem ficar muito intensa. E as pessoas que foram vacinadas não tiveram a ausência da doença, não houve diferença com relação a isso. Então, aquilo que se coloca é que o vírus, nesse momento, ele tem uma agressividade menor, ele contamina também as pessoas que foram vacinadas, porque as vacinas já não pegam, foi o que Israel mostrou muito bem, onde tinha uma prevalência muito grande de vacinas e que não houve uma diferença de evolução entre os pacientes, e onde houve também a contaminação imediata. Então, houve uma queda dos passaportes vacinais em vários países do mundo, e não tem como você colocar um poder de polícia para instituições, para prefeituras, para escolas, etc. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte: as entrevistas que falam sobre o assunto costumam cair. Então, a gente tem assim uma preocupação com essa liberdade de expressão que ocorre nesse momento, né? Porque existe aí um dilema, digamos assim, com relação a essa liberdade atual, né, de expressão. Não há consenso dentro da medicina em relação ao tratamento preventivo, né? Não. Não existe consenso, como não existe consenso em muitas coisas. O que não pode existir é a ausência de debate. Por isso que eu fui como voluntária para a CPI, onde eu fui levando os 200 artigos que existiam. Então, existe comprovação científica, sim, sobre diversas etapas de tratamentos das doenças, e eu levei esses artigos, assim como o Conselho Federal de Medicina autorizou que as pessoas com a orientação correta pudessem receber a medicação. O problema pode estar aí, porque muita gente correu para as farmácias e começou a tomar, por exemplo, ivermectina indiscriminadamente. Qualquer coisa que seja bem orientada, ela tem muito mais critérios. Por outro lado, aquilo que a gente viu é que existem nesse momento uma discussão, um debate internacional muito grande com relação a
coisas graves que aconteceram. Por exemplo, teve um artigo do Lancet de 96 mil pacientes que falava mal da hidroxicloroquina e que foi forjado, foi falsificado com professores da Harvard. Ele foi retraído, ele foi retirado depois, porque não tinha como ter 96 mil pacientes de vários países, em várias línguas, sendo analisados. E houve um outro artigo do New England Journal of Medicine, desse mesmo grupo, que é a Surge Sphere, que fez o estudo, que também foi retraído. Então, coisas graves como essa que aconteceram durante essa pandemia trouxeram uma cortina de fumaça em cima das coisas. E interferiram, por exemplo, na evolução das pesquisas. Tinha um estudo sendo feito pela própria Organização Mundial de Saúde, em que tinha braços de tratamento, um com hidroxicloroquina, mais remdesivir, outro com remdesivir, etc. E aí esse estudo foi interrompido por causa desse outro estudo falsificado. Então, você não sabe se o remédio remdesivir estaria sendo melhor do que placebo ou se ele estaria sendo melhor do que hidroxicloroquina. Então, é uma coisa grave que aconteceu na ciência de haver até estudos falsificados. Então, a gente fica muito preocupado com isso, né? E como é que a senhora avaliou a forma como a senhora foi recebida na CPI pelos senadores? Houve ali uma situação envolvendo o senador Omar Aziz e também o senador Otto Alencar, em que depois a senhora, inclusive, reclamou a respeito do tratamento, pelo fato de ter sido interrompida várias vezes. Como é que a senhora viu aquele seu depoimento? Qual a análise que a senhora faz hoje? O início foi muito correto, né? O senador Omar Aziz falou que eu era muito bem-vinda, eu tinha trabalhado em todos os governos, eu ajudei na questão do controle de tabaco nacional e internacional, na prevenção do câncer, nos direitos dos pacientes, etc. E eu me posicionei. Só que durante o processo começou a haver uma série de ataques à minha pessoa, e onde vídeos eram recontextualizados parcialmente, e esse ataque foi muito pessoal, né? E aí não me deixavam falar também. Isso é muito grave, porque você não pode ser interrompido em toda a sua fala. Houve uma discriminação mesmo. E aí eu entrei com uma ação contra o senador Omar Aziz e contra o Otto de Alencar, que inclusive não ouvia as minhas respostas. Eu dava as respostas corretas e ele não me ouvia e me acusava de não saber nada. Então foi muito fora de propósito. Foram 7 horas de um interrogatório de exceção. Mas o importante é que, por ser transmitido presencialmente, houve uma confusão nacional e as pessoas viram o que estava acontecendo. E isso também trouxe para mim a necessidade de ter uma representação dentro do espaço parlamentar. Eu nunca quis ser parte de um partido, nunca quis fazer campanha, nunca quis fazer pré-campanha. Então, assim, para mim, foi um divisor de águas com relação ao que o povo estava requisitando, né? Certo. Eu fiz essa pergunta para a senhora em relação aos senadores, porque ontem, quando nós divulgamos a sua presença aqui no Jornal da Manhã, um ouvinte enviou uma pergunta pedindo que a senhora desse uma declaração a respeito de uma fala do candidato, pré-candidato a presidente, ex-presidente Lula, que, ao defender o senador Otto Alencar, chamou a senhora de japonesinha no mês de abril. O que a senhora pode falar a respeito disso? Então, foi muito fora de contexto, porque ele levantou o braço do Otto de Alencar e falou assim, a Bahia vai ficar muito orgulhosa de você, porque você foi lá e esculachou aquela japonesa, aquela médica japonesa que não sabia de nada. Quer dizer, ali teve injúria racial, teve agressão à mulher, agressão à idosa, calúnia e difamação. Quer dizer, é um absurdo, não é? Eu me posicionei, eu estive na delegacia da mulher, não é? Eu fiz uma solicitação de uma averiguação dessa fala, não tenho ainda a resposta, me posicionei no Pingos nos Is, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, eu
sou brasileira com muito orgulho. Japonesa, também com muito agradecimento pelo que o Brasil fez com o meu povo que veio para essa região para trabalhar, inclusive, bastante. E aqui na Mochique Okada, eu estive lá em Hakone, na casa do fundador, que era um ser maravilhoso, o Meishu Sama, que fazia pintura, tinha vasos Edo, e que pensa no bem, no belo, com o Ikebana, e faz uma alimentação natural. Então, veja, não tem sentido uma fala tão descontextualizada como essa. Eu achei um absurdo, eu me posicionei, e eu acho que o Brasil também. Tanto é que houve um grande clamor com Twitter, Facebook, Instagram, as pessoas dizendo que não se pode falar assim com ninguém. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, do nosso ouvinte, o Marcos Miranda. Ele pergunta o seu posicionamento como pré-candidata ao Senado quanto à questão do acesso às armas. Se a senhora concorda ou não com o acesso, o que ele chama de legítima defesa. Então, existe o seguinte, nós tivemos na Ucrânia um problema com as pessoas que não tinham armas. No Iraque, também, eles tiraram todas as armas da população e somente o Talibã está armado. Então, eu sou contra arma para bandidos. Eu acho que armas que somente os bandidos tenham, a gente não pode aceitar. Porém, existe no Brasil uma regulamentação muito clara e muito definida para quem pode ou não ter armas. Então, isso também é importante que continue sendo assim. Não é indiscriminado, não é todo mundo pode ter e fazer o que quiser. É muita responsabilidade com a arma que tem. Porém, eu sou contra armas para bandidos, somente, né? Nosso ouvinte, o Tiago Salomão de Azevedo, por gentileza, pedir para a doutora explicar os artigos publicados. Acho que são esses artigos que a senhora citou que comprovam a eficiência dos medicamentos preventivos? São medicamentos reposicionados, não estou falando de preventivos, estou falando de medicamentos em cada fase do tratamento. Então, você tem os remédios que ajudam a imunidade da pessoa como base, né, como zinco e como vitamina D. Teve o estudo de Blumenau que fala sobre o uso preventivo de ivermectina. Tem uns estudos que falam sobre o uso precoce de medicações que são boas para melhorar a capacidade do organismo de se defender. Existem os corticoides, os anticoagulantes, que são usados numa fase em que você tem excesso de coagulação ou inflamação, em que você precisa usar uma quantidade maior de corticoide. Existiu um estudo muito interessante com um elemento natural chamado colchicina, que diminuía a inflamação do pulmão. E outros, por exemplo, uma coisa boa, que é o antihistamínico, que melhora a difusão das células inflamatórias para o pulmão, e que antihistamínicos antialérgicos podem ser usados para melhorar os sintomas, mas também essa inflamação pulmonar. Temos algumas manifestações de ouvintes aqui, entre eles o Marcelo Reis e o Leonardo Alves, falando a respeito, né, da questão que a senhora foi chamada de genocida, estaria negando a ciência, e também em relação ao movimento dos negacionistas, que defenderam remédios sem prescrição. Inclusive, há uma acusação que todo esse movimento pelo tratamento precoce acabou levando muitas pessoas à morte porque elas não buscaram o atendimento, o tratamento adequado contra a Covid-19. Algumas pessoas aderiram ao tratamento precoce e se achavam devidamente protegidas contra o vírus, inclusive não tomavam os cuidados necessários contra o vírus. Como é que a senhora avalia essas acusações, doutora? Eu acho que qualquer codinome, ele não foi aceito. Tanto é que esse tipo de posicionamento, de chamar de genocida, tentaram me levar para a Corte Internacional, não foi aceito, porque não tem substrato. Não é? O que existia era a mensagem do fique em casa e vá para o hospital somente quando tiver faltando ar. Foi esse o grande problema que acabou matando muitos idosos na França, e que no Brasil foi muito propalado por um ministro da saúde, que eu não vou citar aqui. Ele falava, fique em casa e não vá
para o hospital. Nós não. Sempre falamos que vá sim, procure o médico, você siga o seu tratamento. Não é que porque você está tomando medicações, siga também o oxímetro. Teve estados que falavam, fique em casa, como o Paraná, por exemplo, e davam um oxímetro para a pessoa. Só vá quando o oxigênio estiver caindo. A pessoa chegava e era entubada. Quer seja, não é assim. Eu acho que qualquer extremo, ele é desnecessário. Eu recebi lá na CPI uma fala de um determinado senador falando assim, olha, se a senhora admitir que a senhora errou, a sua pena será menor. Mas pena de quê? E eu só fiz o meu papel de cientista, de imunologista, de 40 anos de medicina, de 15 mil pacientes. Eu não jogaria mestrado, doutorado. Eu fiz a minha tese de doutorado em Houston, levando por causa de coisas que não tivessem função. A minha intenção sempre foi orientar a população adequadamente. Eu não tive nenhuma vantagem com isso. Eu sofria uma perseguição sistemática e esse tipo de coisa. Aquela médica que não sabia de nada e rotulada em cima de uma coisa que não tem sentido, entende? Então, é muito delicado quando você é vista dessa maneira, mas o que eu posso dizer é que é fundamental que o contraditório possa ser ouvido. Por que que o YouTube cai? Por que que o Facebook cai? Por que que você tem esse tipo de posicionamento, né? Muito bem. Felizmente, nosso tempo terminando aqui, o Marcos Cardoso já sinalizando. Eu quero agradecer a participação da médica, pré-candidata ao Senado pelo PROS, Nise Yamaguchi. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Tenha um bom dia. Muito obrigada, eu agradeço, e que a gente possa sempre esclarecer, não é, todas as posições, e é o correto. Muito obrigada. Obrigada, Sérgio Litodo, pela participação. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Por coincidência, a imigração japonesa, 18/6, fez 114 anos da imigração. Foi o primeiro dia em que o Kasato Maru chegou, né, no Brasil. Isso. Temos aqui, claro, um núcleo muito forte dos japoneses, né, Sérgio? Fazer esse registro. Muito obrigado. Agradecer a participação. Bom dia. Bom dia.